Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que bom rever os irmãos aqui. Que Deus abençoe também os irmãos que nos acompanham de suas casas. Nós vamos dar início à nossa reunião de estudo bíblico, estudo da palavra do Senhor. E antes de nós darmos início, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esta oportunidade, pedindo a Deus que nos abençoe, intercedendo de forma geral também, por aqueles que estão sofrendo. Nós vamos orar. Quero convidar a nossa irmã Thaís para orar por nós nesse instante. Nosso irmão está com o microfone aí, por favor, meu irmão. Senhor, meu Deus que estás no céu, neste momento nós agradecemos a Ti, Senhor, porque nós estamos aqui, chegamos aqui em paz, em segurança, Pai, Amém. Para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Jesus Cristo, que o Senhor possa alcançar cada coração, aqueles que estão nas suas casas, que não puderam vir, Jesus. Nós sabemos as dificuldades que muitas famílias têm enfrentado na nossa igreja, pessoas doentes, Pai querido, pessoas que estão passando por momentos difíceis, Pai, o nosso Brasil também, com tantas calamidades, Senhor. Por favor, Deus, socorre a cada lar. Não esqueça de nós, Senhor. Amém. Não nos abandone nas nossas lutas, nas nossas necessidades, mas olhe para nós com um olhar bondoso, misericordioso, ó Pai bendito. Esta noite nós estamos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra, Amém. Que o Teu servo possa ser mais uma vez usado, Pai, como instrumento, como um canal, Senhor, de bênçãos para edificação do Teu corpo, Amém. Pai. Fica conosco nesta noite, Pai. Continua conosco, abençoa a cada um de nós que estamos aqui e os que estão nas suas casas Sim. Também, Pai. Amém. Nós pedimos isso em nome do nosso irmão Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, queridos, nós estamos finalizando o estudo perfeccionismo e na semana passada nós começamos a olhar como vencer o perfeccionismo. Depois de vermos o que é o perfeccionismo, termos exemplos de uma pessoa perfeccionista, vermos que o perfeccionismo é pecado e por que é pecado, nós finalmente começamos na semana passada a responder a pergunta como vencer o perfeccionismo. E veja, para vencermos o perfeccionismo, nós temos que lembrar algumas características do perfeccionismo. O perfeccionista tem uma característica muito peculiar, é que ele busca o seu próprio reconhecimento, mais do que adorar a Deus. Ao querer fazer tudo perfeito, ele o faz, não para a glória de Deus, mas para si mesmo, para buscar o reconhecimento, para buscar notoriedade, para ser elogiado, para não ser criticado. É por isso, queridos, que para vencer o perfeccionismo é necessário um crescimento justamente em humildade. Isso nós começamos a ver na semana passada. Irmãos, a humildade ela é importantíssima. É curioso que a humildade ela era tida não como uma virtude. Nós até falamos sobre isso no domingo passado. Não como uma virtude, mas como uma fraqueza. A humildade. No mundo grego e romano, ser humilde era ser fraco. Mas Jesus nos ensina sobre a humildade. Jesus, sendo o próprio Deus, Ele se fez carne, Ele habita entre nós e Ele serve, e Ele nos ensina sobre a humildade. Então, o perfeccionista, ele precisa lutar contra o seu orgulho, ele precisa crescer em humildade. E eu não sei se você é perfeccionista ou não, se você luta contra o perfeccionismo, mas uma coisa eu sei, todos nós, aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham de suas casas, precisamos crescer em humildade. E se a pessoa disser assim, não, mas eu sou muito humilde, ela já está mostrando que ela precisa crescer em humildade. Nós vimos na semana passada, eu não vou gastar tempo aqui, mas nós vimos aquele pedido de 2 discípulos de Jesus, né? Mestre, quando o Senhor estiver no seu reino, na sua glória, permita-nos sentar ao lado do Senhor, um do lado direito, outro do lado esquerdo. E Jesus diz, não é assim entre vós, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Jesus ensina sobre serviço. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem, e ele se referindo a ele mesmo,
não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus serviu e serviu até a morte, morte de cruz, né? Ok, nós vimos Filipenses 2 também, né, que revela que na luta contra as disputas e conflitos internos gerados por partidarismos ou vanglória, cada um deveria ser mais humilde. Humilde como? Como Cristo. Cristo é o nosso exemplo, é um modelo, né? É o modelo de humildade que nós temos. Nós precisamos ser como Cristo, como nós lemos lá em Filipenses 2, né? Então é preciso aprender a ter uma visão que convém sobre nós mesmos. E aí nós demos algumas dicas, né? A primeira dica, né, é alistar, você fazer uma lista de áreas de sua vida que você julga que é limitado e as áreas que você julga ser capaz. E é muito bom se você puder conversar com alguém, ter um amigo, alguém que você possa compartilhar e sobre essas áreas que você alistou. É muito importante isso. Talvez você se surpreenda, alguém dizer, olha, você tem outras coisas que você precisa mudar, né? Às vezes a gente acha que não, um amigo verdadeiro vai falar as áreas que nós precisamos mudar. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação que você tenderá a agir com arrogância e soberba, você precisa se lembrar quem o capacitou para executar a tarefa. Eu já disse isso aqui, quando acontece de eu terminar de pregar, ir à porta, e alguém passar e disser assim, pastor, olha, o sermão foi uma bênção, ou a aula foi uma bênção. Me vem logo na mente o seguinte, quando eu era adolescente na igreja e tinha vergonha de ir à frente para receber um cartão de aniversariante, que me escondia para ninguém pedir para eu orar, porque a ideia de orar, imagina você fazer uma oração no culto, eu ficava tremendo. Eu me lembro disso. Quando jovem ainda, com tantas dificuldades para falar em público. Então, quando alguém diz, olha, pastor, o sermão foi uma bênção, ao invés de eu pensar, puxa, eu acho que eu sou bom. Eu lembro que Deus tem feito com alguém tão incapacitado, a ponto de conseguir comunicar a palavra. Então, eu tenho absoluta certeza que é a graça de Deus. Nós precisamos lembrar que quem nos capacita para fazer o que fazemos é Deus. Se não for o Senhor, nós não poderemos fazer nada, nós não conseguimos nada. Estabeleça algumas ações de serviço onde você não falará nada, não dará sugestões, você simplesmente aprenderá a fazer e a servir o próximo. Nós gostamos muito de dar opinião, de dizer aquilo que nós sabemos. Uma maneira de crescermos em humildade, um bom treinamento, é ficarmos em silêncio, apenas ouvindo. Talvez até você seja, né, fica sentindo, não, mas eu preciso falar, eu preciso mostrar que eu sei, não. Fique quieto e aprenda. Essa é uma maneira de nós crescermos em humildade. Em humildade. Uma outra dica que nós demos, né, ore dando glória a Deus pela possibilidade de ter usado os talentos que Ele deu para adorá-lo, dons e talentos. Nós vimos na semana passada que Deus nos deu dons, nós vimos no domingo passado, aliás, né, que Deus nos deu dons, Deus capacita a sua igreja com dons, Jesus é glorificado, é assunto aos céus, é glorificado e capacita a sua igreja com dons. E nós, ao usarmos esses dons, e devemos usá-los, ao invés de usá-los para o nosso engrandecimento, para a nossa notoriedade, devemos fazer para a glória de Deus, para a edificação dos irmãos. E quando isso acontecer, darmos graças a Deus, porque um dom, um talento é um presente de Deus que Ele nos deu para adorá-lo. Bom, tendo falado sobre isso na quinta-feira passada, um outro passo, queridos, para nós vencermos o perfeccionismo é desenvolvermos relacionamentos. Nós vimos que uma outra tendência do perfeccionista é que ele faz o quê? Ele se isola. E por que o perfeccionista se isola? Nós falamos sobre isso, vocês se lembram? Ele se isola porque, primeiro, ele já se acha tão bom, ele é orgulhoso, ele se acha bom, ele acha que ele não precisa de ninguém. Ele se isola, ele se basta. Ele se isola porque ele não tem paciência com os outros, que ele acha que estão abaixo dele. Ele se isola para não correr o risco de ser criticado. Ele se isola por inúmeros motivos. É por isso, queridos, que para vencer o
perfeccionismo, é preciso desenvolver relacionamentos. Relacionamentos, por vezes, dão trabalho, é verdade. Por isso que tem gente que prefere não ter relacionamentos. Eu me lembro de uma pessoa que foi criada na igreja, casou na igreja, conheceu o marido na igreja, e depois de casado, deixaram de frequentar a igreja. E a pessoa sabendo a importância da igreja. E um dia ela disse o seguinte: estou procurando uma igreja, mas eu quero uma igreja grande. Eu quero participar de uma igreja grande. Aí nós perguntamos: por que uma igreja grande? Uma igreja que tenha muitas pessoas. Mas por quê? Sabe qual foi a resposta dela? Eu não quero desenvolver relacionamentos. Eu quero uma igreja onde eu entre e saia e ninguém nem me note. Porque uma igreja muito grande é assim. Numa igreja muito grande, você só é mais um. Numa igreja muito grande, você dificilmente vai ser notado. Talvez até haja uma equipe de recepção e diz: é a primeira vez e te dê um brinde, mas dificilmente você vai ser acolhido, você vai ter oportunidade de desenvolver relacionamentos. Tem igrejas tão grandes que as pessoas não têm nem oportunidade de conversar com o pastor. Olha que coisa terrível. E então essa pessoa disse assim para a gente, né, da família: eu quero uma igreja para que eu não precise desenvolver relacionamentos. Agora, por que isso? Porque relacionamentos de fato dão trabalho. Vai custar alguma coisa, vai custar você ouvir muitas vezes o outro, você se doar para o outro, mas é uma bênção, porque você vai poder ser ouvido, você vai poder também ser abençoado. Desenvolva relacionamentos. O perfeccionista é alguém solitário, e ele precisa desenvolver relacionamentos. Irmãos, lembremos-nos que nem Deus, nem o próprio Deus é solitário. Nós estudamos, né, meus irmãos da classe de catecúmenos, a doutrina da Trindade. Deus, ele subsiste em 3 pessoas distintas, não são 3 deuses. Não existem 3 deuses. Aliás, o próprio Deus diz através de Moisés: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, só existe um Deus. Mas esse Deus, ele existe em 3 pessoas diferentes, subsiste em 3 pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como ensina, né, os nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e menor, a Trindade, a doutrina da Trindade ensina que só existe um Deus, e as 3 pessoas da Trindade têm a mesma glória, o mesmo poder, são pessoas diferentes, mas de mesma essência, de mesmo poder, de mesma glória, de forma que são 3 pessoas diferentes, que coexistem eternamente. Desde quando? Desde sempre. Em harmonia, em comunhão. Vejam, Deus não precisava criar tudo o que Ele criou. Deus não precisava nos criar para ter relacionamento, porque Deus já tinha relacionamento. Um intra-relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. Um relacionamento perfeito, eterno, em amor. Mas mesmo assim Deus resolveu nos criar. E vejam, queridos, que Deus nos criando, e Ele nos ensina, através da própria Trindade, é um ensino sobre a importância de relacionamento. E algumas dicas aqui para crescermos em desenvolvimento de relacionamentos e vencermos o perfeccionismo. Descreva como podemos ver que o próprio Deus mantém relacionamentos e descreva quais as implicações dessa perspectiva de Deus para o seu dia a dia. Vejam, essas são dicas e tarefas não para fazermos agora, tá? Mas para que possamos fazer depois. Né? Os irmãos não precisam nem se preocupar em anotar, porque isso aí está no YouTube. Vai ficar no YouTube, os irmãos vão poder assistir e fazer essas tarefas. Descrever como podemos ver que o próprio Deus mantém relacionamentos. Deus não apenas mantém relacionamento nele, a Trindade, mas Deus mantém relacionamento com a criação. Você já parou para ler e meditar em Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, o 3 já é a queda, né? Mas mesmo no 3, como Deus se relaciona com o homem, porque Deus cria o homem, Deus conversa com o homem, Deus cria o homem e a mulher, e Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Por que imagem e semelhança? Deus criou também os animais, mas não à sua imagem e semelhança. Deus não se relaciona com animais. Deus se relaciona com o ser humano.
E Deus passeava pela viração do dia, passeava no jardim e conversava com Adão e conversava com Eva. E Deus criou o homem e mulher para que eles se relacionassem. Adão vai dar nome para os animais, e tudo que Deus faz tem um propósito. Deus manda Adão dar o nome para os animais, e Deus já sabia o que isso ia causar, porque Adão, ao dar nome para os animais, Adão percebe que havia macho e fêmea, que havia correspondência no reino animal, mas para ele não havia. E aí então Deus faz o homem dormir e cria a mulher. E é maravilhoso, eu não sei como você já leu esse texto, quando o homem acorda, né, daquela anestesia, e diz que Deus entrega a mulher ao homem, como um pai que entra com a filha na igreja, entregando a noiva para o noivo. E então Adão, ao contemplar a obra do Senhor, a mulher, diz o texto que ele olha, e o texto ali do hebraico, a tradução nossa, né, não exprime isso, ele dá a ideia ali é um brado, né, de alegria, mais ainda muito maior do que quando o nosso time faz um gol. E ele diz, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E o homem passa a se relacionar com a mulher, auxiliadora, idônea. Deus é um Deus de relacionamentos. Quando ele chama Abraão para fazer dele uma nação, para ser um povo seu. E Deus trata com famílias, relacionamentos. Voltando à criação do homem e da mulher, relacionamento, marido e mulher, o que Deus diz para o homem e para a mulher? Crescei-vos e multiplicai-vos. A família, marido, mulher, filhos, relacionamentos. Percebem, queridos, como Deus é um Deus de relacionamentos? Bom, mas eu estou dando a resposta para os irmãos aqui. Depois vocês meditem mais sobre isso e descrevam como podemos ver que o próprio Deus mantém relacionamentos. E descrever, isso é muito interessante, quais as implicações dessa perspectiva de Deus para o seu dia a dia. O que o fato de Deus desenvolver e manter relacionamentos tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia? Tem muito a ver. Tá? Então meditem sobre isso e descrevam as implicações dessa perspectiva de Deus para o nosso dia a dia. Se Deus desenvolve relacionamentos, se Deus já sempre existiu se relacionando, Pai, Filho e Espírito Santo, se Deus cria o homem e para se relacionar com ele, Deus passeava no jardim pela viração do dia e conversava com o homem, conversava com a mulher. E é interessante que mesmo na queda, Deus vai procurar o homem e Deus pergunta para ele, onde estás? Por que essa pergunta de Deus? É Deus se relacionando e perguntando, por que você quebrou o relacionamento comigo? O pecado do homem fez com que o relacionamento fosse quebrado. Mas é curioso porque no próprio capítulo 3 de Gênesis, que descreve a queda, o pecado, descreve o verso de número 15, traz a solução de Deus para a restauração do relacionamento com o homem, o descendente da mulher, que viria para ferir a cabeça da serpente. Jesus Cristo veio para restaurar o quê? Relacionamento. O relacionamento do homem com Deus ser restaurado. Ele veio para restaurar o nosso relacionamento. Vejam como o relacionamento é importante para Deus, a ponto do seu filho vir, seu amado filho vir, para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Aliste textos bíblicos onde os relacionamentos foram fundamentais para o desenvolvimento e crescimento em santidade e piedade nas Escrituras. Irmãos, há muitos textos que vocês vão se lembrar e vocês poderão alistar relacionamentos que foram fundamentais para o desenvolvimento e crescimento em santidade e piedade nas Escrituras. Há muitos relacionamentos. Por exemplo, o relacionamento de Barnabé, como Barnabé foi um homem generoso e se relacionou com Paulo. E a amizade de Barnabé com Paulo foi fundamental para o crescimento espiritual daquele nosso irmão do passado. Há muitos outros exemplos bíblicos, gente que através do relacionamento foi instrumento de crescimento espiritual, de bênção para a vida. Pensem, por exemplo, na belíssima história de Ruth e Noemi, como aquele relacionamento foi um relacionamento abençoador.
a nora com a sua sogra, né? Há muitos exemplos bíblicos e eu quero incentivar vocês a pensarem sobre isso e quem sabe num outro momento a gente possa conversar sobre o que vocês alistarem, tá bom? Podem até me mandar e a gente conversa sobre isso, tá bom? Alguém lembrou de algum outro relacionamento aí na Bíblia que foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento em santidade e piedade nas Escrituras? Newton? José? É verdade. Davi e Jonas. Davi e Jonatas, né? Também. Um relacionamento de amizade muito bonito, né? Que foi fundamental também para a bênção na vida deles. Estabeleça o alvo de desenvolver ou aprofundar ao menos, olha só, alvo de desenvolver ou aprofundar ao menos 3 relacionamentos nos próximos 6 meses. Nós estamos no início do ano. Olha, esse é um desafio interessante, pelo menos 3. Você pode aprofundar algum relacionamento que você tem. É bom isso, às vezes a gente tem, eu tenho alguns amigos, mas eu quase não converso com eles. A gente não tem tempo, a gente vai deixando, né? Eu não tenho tempo. Não, resolva aprofundar esses relacionamentos que você já tem e que por causa da correria você nem liga para a pessoa, procure aprofundar esses relacionamentos e procure fazer pelo menos mais 3 novos relacionamentos. É mais fácil na igreja, mas eu incentivo os irmãos a crescerem em relacionamento entre nós, isso é muito importante, mas inclusive fora, até para que você possa evangelizar pessoas não crentes, que você deve se relacionar, quem sabe alguém do seu trabalho, quem sabe um vizinho, para você estreitar o relacionamento, para que você seja bênção na vida dessas pessoas e essas pessoas também serão na sua vida, tá bom? E quando é da igreja, também a vantagem de você poder compartilhar e receber aconselhamento de acordo com as Escrituras, né? Com alguém não crente você não vai conseguir fazer isso, mas você precisa desenvolver relacionamentos com não crentes para que você testemunhe de Cristo para essas pessoas. Busque pessoas que sejam mais capacitadas do que você, nas áreas que você, faltou um acento, que você é mais limitado, e aprenda com elas. Isso é sabedoria. Você buscar gente que conhece mais do que você em alguma área e procurar, né, aprender com essas pessoas. O apóstolo Paulo fez isso com Timóteo. Abra a sua Bíblia lá em Atos 15. Atos capítulo 15, Atos dos Apóstolos. Atos 15. Alguém tem a ver? Dona Nilza, a Bíblia da senhora é a Nova Almeida atualizada? Felipe é a Nova Almeida atualizada? Lê para nós, Felipe, por favor, os 5 primeiros versículos. André, empresta o microfone para o Felipe, por favor. Isso. Pode ler? Pode ler, por favor. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses 2 e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Isso. E é interessante que vocês vejam que eu falei até da amizade de Paulo e Barnabé, e eles caminharam juntos, e houve uma questão ali, como vocês podem ver,
relacionado à circuncisão, e conforme diz o verso 2, pedi para o Felipe ler na Almeida, Nova Almeida atualizada, porque a minha revista é atualizada. Na minha diz, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda em não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. E aí eles foram enviados, até certo ponto, acompanhados pela igreja. Veja um pouco à frente, no capítulo 18, olha só, capítulo 18, o verso de número 26, aliás, vou ler um pouco antes, a partir do 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre vós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transformando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais. Vejam como Paulo, ele aprendia com Barnabé. E isso, depois nós lemos, nós não temos tempo aqui, mas Filipenses mostra como, depois que Paulo trabalhou também com Timóteo, vai mandar aquele irmão para ser bênção na vida dos filipenses. Paulo cresceu com Barnabé, aprendeu muito com ele, depois Paulo foi usado na vida também de Timóteo, e Timóteo foi usado na vida de outras pessoas, como nós lemos lá em Filipenses, que trata, no Filipenses 2, vai falando sobre a vida desses irmãos, que foram grande bênção no meio daquela igreja. Por que é que nós não fazemos o mesmo? Buscar pessoas mais capacitadas para crescermos com elas. Agora, quando somos orgulhosos, nós achamos, não, eu não preciso de ninguém. Eu já sei tudo. Essa é uma característica do perfeccionista que deve ser combatida através da humildade e através da busca de novos relacionamentos. Às vezes você olha para alguém e diz assim, e essa pessoa ela tem muito a que aprender comigo. Aí você se aproxima dessa pessoa, às vezes alguém que ninguém... E aí você descobre ali uma amizade rica, uma amizade abençoadora para a sua vida. Nós não podemos, meus irmãos, desprezar ninguém. Nós precisamos investir nesse tesouro que é a amizade. Quantas vezes nós temos deixado de ser abençoados, de crescermos, porque não desenvolvemos relacionamentos, não desenvolvemos amizades e vamos perdendo grande bênção, né? Ok, meus irmãos, sobre desenvolvimento de relacionamentos, alguém gostaria de comentar algo, alguma pergunta, algo a acrescentar? Os irmãos entendem a importância de desenvolvimento de relacionamentos? Ficou claro para os irmãos? Nada a acrescentar? Pode falar, André. Então, a Bíblia fala lá no Salmo 119, versículo 63, o salmista diz o quê? Companheiro sou de todos que te temem e te obedecem. É importante, lógico, a gente ter comunhão com os irmãos, porque também tem a questão que é um meio de graça também, né? Sim. Além da questão dos sacramentos, mas é um meio de graça também, não é? Eu creio que quando a gente fala sobre a comunhão é um meio de graça, por isso que o culto é um meio de graça, porque você ouve da palavra, mas você tem comunhão com os irmãos também. Então nós cremos que é uma forma de Deus nos abençoar através de relacionamentos. E infelizmente a gente tem, deixado isso de lado, a gente pouco conversa com as pessoas, mal cumprimenta. A gente estava até falando na reunião do conselho sobre a possibilidade de voltar os pequenos grupos, são reuniões nas casas, onde a gente pode ter mais contato com os irmãos. A gente sabe ainda essa questão de pandemia e tudo mais, mas nós não podemos deixar de ter relacionamentos, a começar na família, dentro de casa, no lar, porque por mais estranho que possa parecer, há famílias, marido, esposa e filhos, que não se relacionam, apenas moram debaixo do mesmo teto. Precisamos aprofundar relacionamentos dentro de casa, assim poderemos aprofundar relacionamentos na igreja e também fora da igreja. E é uma forma de Deus nos abençoar sem dúvida alguma.
Bom, para vencer o perfeccionismo, nós precisamos crescer em humildade e desenvolver também relacionamentos. E também, queridos, meditarmos sobre a soberania de Deus. É interessante que nós falamos que uma característica do perfeccionista é que ele começa muita coisa e não termina, e algumas coisas ele prefere nem começar, porque ele pensa assim, eu não vou conseguir terminar, não vai sair perfeito, então é melhor não fazer. O perfeccionista, ele quer estar no controle. Uma lição preciosa para um perfeccionista é: Deus é soberano. É meditar sobre a soberania de Deus. Irmãos, nós não controlamos nada. Eu não sei se essa pandemia tem mostrado isso para vocês. Um vírus, algo microscópico que muda a nossa vida. Quanta gente, né, com muito dinheiro, gente forte fisicamente, que ficou numa cama, ficou numa UTI, sem poder. Eu conversava com alguém esses dias, ele dizia assim, um familiar muito querido, que passou dias difíceis na UTI, ele disse assim, você quer saber o que é humilhação? É você ficar numa UTI. E ele ficou consciente, ele falando assim, onde chega alguém, te colocam uma fralda, depois chega alguém para limpar você, alguém para te dar banho. Ele falou, é muito difícil, é humilhante. Eu dizia, isso mostra como nossa vida é tão frágil, como nós somos. A gente acha que a gente está no controle. Quantos planos nós fizemos? Eu fiquei pensando em relação ao ano passado, até a gente fica meio com receio de fazer planos para 2022, para esse ano, porque no final de 2020, quantos planos nós fizemos para 2021 e não deu nada certo, ou seja, não conseguimos realizar aqueles planos. Nós fizemos até reunião aqui no início de 2021 para planejar a agenda da igreja. Eu acho que nem 10% do que a gente planejou a gente conseguiu fazer. Mudou tudo. Então, quem somos nós para achar que nós estamos no controle de alguma coisa? Nós não temos controle de nada. Isso não significa que nós não possamos realizar planos, mas nós devemos fazer como Tiago. Não é dizer assim, amanhã eu vou fazer isso e aquilo. Se Deus permitir, farei isso, farei aquilo. Então nós podemos fazer planos, mas sabendo que nós não estamos no controle de nada. Há um Deus que controla todas as coisas. O perfeccionista, ele precisa meditar sobre isso. Todos nós precisamos meditar sobre a doutrina da soberania de Deus. Diante da realidade, então, de um novo desafio, o perfeccionista só fará se ele conseguir controlar tudo à sua volta. Do contrário, como nós vimos, ele vai desistir. Então, um atributo de Deus que o perfeccionista deve estudar é soberania de Deus. Nós não temos tempo aqui para tratar do livro de Jonas, mas se você puder, faça esse exercício. Leia o livro de Jonas. Esse é um dos livros que nós queremos expor, né, numa série de mensagens sobre o livro de Jonas. É um livro tão curto, pouquíssimos capítulos, uma história conhecida, mas não, essa história não é a história da baleia. Aliás, a Bíblia não diz que é uma baleia, diz que é um grande peixe. Baleia não é peixe, né? É mamífero. Mas não, a história de Jonas não é sobre um grande peixe, é sobre um grande Deus. É um Deus que faz e executa. É um Deus que ordena e a pessoa até desobedece. Mas Deus vai lá e faz com que a pessoa cumpra o seu propósito. Quando as pessoas começam a falar sobre, o meu livre-arbítrio, eu digo, valeu o livro de Jonas. Você vai ver o que Deus faz com o seu suposto livre-arbítrio, né? E onde estava o livre-arbítrio de Jonas. Mas o fato, meus irmãos, é que é um livro muito interessante. Toda a Bíblia aponta para a soberania de Deus. A gente começa a ler, por exemplo, Daniel, e nós lemos que foi Deus que entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E leia então o livro de Jonas e faça a seguinte tarefa, o seguinte exercício. Aliste quais são as mudanças de planos que ocorrem durante a história e como Deus lida com Jonas. Há mudanças de planos ali, né? Algumas mudanças de planos, muitas mudanças de planos naquela história. E como é que Deus lida com Jonas? De forma soberana, vocês verão, né? E aí vocês respondam as seguintes perguntas ao estudar o livro de Jonas. Que verdade Jonas precisa aprender? Acho que vocês já
Já imaginam qual era, né? Que pecados estão associados com a vida de Jonas? De que maneira Deus repreende o seu profeta? Eu não coloquei aqui, mas uma outra pergunta que você poderia responder é: o quão parecido você é com Jonas? Eu acho que nós somos mais parecidos com Jonas do que nós gostaríamos. Tá? Descreva o que você pode aprender sobre mudanças de agenda. Faça isso, descreva isso. Há muito aprendizado. Aliste os passos que você dará para começar e terminar uma tarefa que lhe foi conferida, a fazer para honrar a Deus e não os seus próprios interesses. Queridos, então meditar na soberania de Deus é um remédio contra o nosso perfeccionismo e o nosso desejo ou o nosso senso de que nós temos controle, de que nós é que mandamos na nossa vida, de que nós planejamos e vamos conseguir executar. Não. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Somos frágeis, somos limitados, somos pequenos. Um vírus pode mudar a nossa vida por completo. Mas esse vírus também está debaixo do controle do Senhor. Né? Eu tenho visto gente, teve até uma pessoa repreendendo, né, o vírus, esse coronavírus que o diabo mandou. Uma coisa eu sei, nada foge do controle do Senhor. E essa pandemia eu não tenho respostas, não me perguntem, mas uma coisa eu sei, não fugiu do controle do Senhor. O porquê eu não sei, mas Deus tem os seus propósitos. Nada acontece fora do propósito do Senhor. A vida de Jó mostra isso. Jó é um outro livro que a gente vê muita soberania de Deus ali, sobre o diabo e sobre todas as coisas, né? E o final também, ali o capítulo 42, mostra a doutrina da providência, como Deus conduz tudo. Né? José, a história de José também mostra isso, né? Deus conduzindo todas as coisas soberanamente com um propósito abençoador. E assim também é na nossa vida. Também é na nossa vida. Bom, por último, depois de vermos que para vencermos o perfeccionismo precisamos crescer em humildade, depois que nós vimos que é preciso desenvolver relacionamentos e como vimos agora também estudarmos sobre a soberania de Deus, uma outra coisa que precisamos é aprender a amar o próximo. Vejam, queridos, que o perfeccionista, como nós vimos nas aulas, nos estudos anteriores, ele é alguém pronto para duas coisas. Para quais coisas? Receber elogios e criticar outras pessoas. O perfeccionista, ele está sempre pronto para isso. E ele quer fazer tudo perfeito, para receber elogios. E ele está sempre pronto para criticar os outros. Agora ele é tardio para duas coisas: elogiar os outros e ser manso. E ser manso. Domingo passado, quando nós olhávamos para o texto que foi pregado à noite, falando sobre como o que devemos ter para mantermos a unidade que é gerada pelo Espírito, que é produzida pelo Espírito, como nós podemos manter essa unidade que é gerada pelo Espírito, nós vimos lá no texto de Efésios 4 que é necessário humildade e mansidão. Paulo fala de humildade, fala de mansidão. E mansidão não é fraqueza. Eu comentei que mansidão é uma força sob controle. Tá? Então, o perfeccionista, ele tem dificuldade com elogiar, e ele não tem domínio próprio, é por isso que ele critica, ele fala o que ele não deve, ele não é manso, ele não tem domínio próprio. Um bom propósito para um perfeccionista é aprender a amar o próximo. E todos nós precisamos crescer nisso. Nós somos muito prontos a amar a nós mesmos. Você não precisa se esforçar para se amar mais. Eu tenho ouvido já, isso é uma mensagem antiga, eu não sei se desde a década de 60, mas que tem dito o maior problema do ser humano é a sua baixa autoestima, então o ser humano se amando, ele vai resolver todos os seus problemas. Não, queridos, o nosso problema não é que nós nos amamos pouco, o nosso problema é que nós nos amamos muito. E mesmo quem apresenta uma baixa estima própria, que entra em autocomiseração, eu não sou nada, eu não sou ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não faço nada certo, é alguém que está muito centrado em si mesmo, porque se ama muito.
e precisa aprender a amar o próximo. Ame a Deus e ame o próximo. Como você gostaria de ser tratado? Haja da mesma maneira com o outro. Lá em Lucas 6,31 nós lemos isso. Jesus no Sermão do Monte ensina isso. Lá em Mateus também, Jesus diz, tudo quanto vocês querem que os homens vos façam, façam vocês também a eles. Como você quer ser tratado? Eu quero ser tratado com paciência. Eu quero que as pessoas tenham paciência comigo, porque eu sou imperfeito. Eu quero que as pessoas me perdoem, porque eu sei que eu vou falhar com elas, eu não sou perfeito. Eu quero ser amado, eu quero ser bem recebido, eu quero ser acolhido. Bom, se eu quero tudo isso, eu quero que as pessoas sejam misericordiosas comigo, não me cobrem perfeição e quando eu falhar, sejam misericordiosas comigo. Bom, se eu quero tudo isso, eu devo agir assim para com os outros. Se eu quero ser amado, e eu creio que todos nós queremos, nós devemos também amar ao nosso próximo. Não se torne um bajulador, mas esteja pronto para elogiar e não criticar. Faça isso com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, com seus irmãos da igreja. Não é ser bajulador. Bajulação é você falar algo para agradar o outro, porque você tem outros propósitos egoístas. Eu vou elogiar aqui o André, porque aí depois ele vai me fazer algo de bom, ele vai me emprestar alguma coisa que eu estou querendo, ele vai me presentear, Isso, então eu vou ficar elogiando ele para conseguir algo em troca. Isso é bajulação. O que nós estamos propondo é elogie de forma sincera e amorosa, sem querer receber nada em troca. Tá? Nós temos, talvez você diga assim, eu acho que eu não tenho o que elogiar no meu marido não, na minha esposa não, nos meus filhos, no meu irmão. Eu não tenho o que elogiar. Tem. Procure direitinho aí, procure a fundo que você vai encontrar. É claro que nós temos muito mais facilidades para encontrar defeitos. Você não precisa nem examinar muito, você sabe os defeitos do outro. É por isso que Jesus disse, lá no Sermão do Monte também, por que você consegue enxergar o cisco que está no olho do seu irmão e não consegue enxergar a trave que está no seu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois ir ajudar o seu irmão com o cisco que está no olho dele. Nós temos facilidade de ver os defeitos dos outros. E os outros têm defeitos mesmo. Mas nós temos dificuldade em enxergar os nossos próprios defeitos. E temos dificuldade em elogiar. Aprenda a ser uma pessoa abençoadora, que fala para abençoar, que elogia de forma sincera, seja um motivador, isso é uma bênção. Seja assim na sua casa, na sua igreja, no seu ambiente de trabalho, seja de fato assim. Ao fazer, porém, não espere receber nada em troca. Você está fazendo isso porque realmente ama a Deus e ama ao próximo. Saiu amo, né? Mas ama ao próximo. Ok, queridos? Sobre esse ponto, alguma dúvida? Alguma dúvida? Amar ao próximo? Jesus resume todos os mandamentos. Nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos aos domingos pela manhã, e Jesus resume todos os mandamentos dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? Lá em Mateus 22, 37 a 39, e amarás ao teu próximo. E o segundo mandamento semelhante a este é amar ao próximo como a si mesmo. Eu creio, meus irmãos, que esse é o nosso grande desafio. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao outro como nós já nos amamos, naturalmente nos amamos. E eu creio que nós precisamos da ajuda de Deus para isso. Nós precisamos da ajuda de Deus para sermos humildes como Cristo. Nós precisamos, queridos, da ajuda de Deus para crescermos em relacionamentos. Nós precisamos da ajuda de Deus também para desenvolvermos eu já falei sobre humildade, sobre desenvolver relacionamentos. Nós precisamos da ajuda de Deus também para amarmos o nosso próximo. E qual é que faltou aí, meus irmãos, que nós estudamos hoje? Qual faltou? Precisamos ser humildes, precisamos aprender sobre a soberania de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus para reconhecer que não temos o controle, mas que Deus é soberano. Então vamos praticar estas coisas, crescer em humildade, desenvolver relacionamentos, meditar sobre a doutrina da soberania de Deus e também crescermos também em amor,
em amor pelo nosso próximo. Ok? Vamos orar pedindo a Deus por isso? Alguém gostaria de orar por nós? Alguém gostaria de orar por nós? Pedindo para que Deus nos ajude para sermos semelhantes a Cristo e vencermos não só o perfeccionismo, mas egoísmo, mas o que não agrada ao Senhor. Nosso irmão Newton Júnior estará orando por nós agora. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas através da sua graça. Amém. Que o Senhor nos capacite, meu Deus, a sermos pessoas melhores para a tua glória, meu Pai. Afasta de nós tudo aquilo que não te agrada. Nos ensina, ó Deus, a amar ao próximo. Meu Deus, nos ensina a sermos pessoas mais piedosas. Senhor, transforma o nosso caráter, o nosso comportamento. Nos ajuda, ó Deus. Precisamos de Ti, ó Pai. Sim. Que tudo que foi falado nessa noite, Senhor, acompanhe as nossas vidas, meu Deus. Amém. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, nós agradecemos a Deus por esta oportunidade, agradecemos também os irmãos que aqui estão, agradecemos os irmãos que nos acompanham, né, de suas casas. Alguns irmãos escreveram aqui, dando boa noite. Nossa irmã Nivanda, dona Jacira, nossa irmã Cristina, dona Creuza lá de Portugal, e seu Zé Roberto Veronese, nosso irmão Hilário, o Eduardo Fazan, a nossa irmã Eudi, diácono Adalberto, dona Dirce, a Rosilene Politi, que está agora morando lá em Maringá, mudou para Maringá. Rosilene, Rose, você faz muita falta aqui, minha irmã, Deus abençoe muito a irmã em Maringá. Dona Ruth, dona Emília, dona Maria também, com a Cecília, lá em Alphaville, dona Maria Eglaine também, Neuza Sansone, Pablo, também quem mais aqui? O Nicolas Mescoli, Nicolas, irmão muito querido também, Antônia Edivânia, que alegria, saudades da nossa irmã Edivânia também. Então, os irmãos que nos acompanharam até aqui, e de forma especial os irmãos que vieram aqui, muito bom revê-los, irmãos, é muito animador ter os irmãos aqui, muito animador para a minha vida ter a participação dos irmãos aqui também presentes. Que Deus abençoe a todos. Se Deus permitir, próximo domingo às 9 horas teremos o culto matinal e logo em seguida o estudo da escola dominical, falando sobre os 10 mandamentos, e às 19 horas o culto da noite, dando continuidade na série sobre compromisso com Deus. Algum aviso, queridos? Alguém tem algum aviso? Não? Então que Deus abençoe a todos, dando um ótimo restante de semana, em nome de Jesus.